Então, a gente convida você para fazer uma viagem ao passado guiada pelo mestre Ariano Suassuna. Quando eu recebi o convite para participar aqui do NETV com o canto de Ariano, um dos motivos que me levaram a aceitar foi que eu vi que eu podia continuar através da televisão as aulas de espetáculo que eu vinha dando e nas quais eu tentava defender a cultura brasileira. Então foi assim que eu passei a encarar esses momentos que eu vivo aqui na televisão, como se fossem pequenas aulas, espetáculo, através das quais eu pudesse continuar. Eu estou continuando o trabalho que desenvolvi ao longo de todos esses anos. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou cismado com avião. Não sei se sabem que eu sou cismado também com elevador, principalmente os elevadores que não tem ascensorista. No dia em que eu fui tomar posse no Conselho Federal de Cultura, passei uma das maiores humilhações da minha vida. Era no 7º andar do antigo Ministério da Educação, no Rio de Janeiro. E quando eu lá cheguei, que entrei, era um elevador grande e sem ascensorista. Eu entrei, sabia que era no 7º andar, entrei no elevador. Quando eu liguei o número 7, o elevador começou a subir, de repente parou e as portas se abriram de frente de uma parede. Imediatamente eu fiquei apavorado, me abaixei e gritei: "Menino do elevador!" Quando ouvi, foi uma voz atrás dizendo: "A saída é por aqui." Era desses elevadores que a gente entra pela porta da frente e sai por trás. Quando eu me virei para sair, estava todo o Conselho Federal de Cultura reunido e assistir essa cena ridícula de um sertanejo humilhado pelo fato de não saber nem lidar com o elevador. A história que eu vou contar hoje é do tempo da minha juventude, aqui no Recife. Eu saí com meu irmão Marcos, imagine, faz tanto tempo, que era um tempo que a gente tomava banho de mar em Olinda e voltava de bonde para o Recife. E tomamos um banho de mar em Olinda e tomamos um bonde para voltar e parava lá no Recife Antigo. E lá no Recife tinha um bar ou um restaurante, era mais um bar. E nós fomos almoçar nesse bar. E junto de nós estava um homem forte, entroncado, alto, mas forte, o cabelo cortado bem baixinho, fumando um charuto, acompanhado de 2 senhoras e mais uns 2 homens e sentados numa roda. E esse era um cidadão inconveniente, porque ele começou a dizer, eu não sei se as pessoas que estão me ouvindo sabem, mas eu sou paraibano, eu e todos os meus irmãos. Pois bem, esse homem que estava lá começou a dizer em altas vozes: "Todo paraibano que eu conheço é frouxo e safado." Aí Marcos olhava para mim, olhava para Marcos, aí daqui a pouco ele disse: "Olha, por exemplo, no Recife é cheio de paraibano, aqui está cheio de gente, deve ter um paraibano aqui." Ouve eu dizer isso e não reage, não faz nada. Aí Marcos foi se enchendo, Marcos foi meio esquentado, daqui a pouco Marcos levantou-se. Quando ele se levantou, eu me levantei também. Aí parou junto deles: "Pronto, eu sou paraibano, agora o senhor faça a sua experiência." Aí ele, com muito espírito, tirou o charuto da boca e disse: "Primeiro paraibano corajoso que eu estou encontrando na vida. Quer tomar uma cerveja comigo?" "Não!" Aí, indignados, voltamos para a nossa mesa. Eu já fiz referência algumas vezes aqui no Canto de Ariano ao fato de que um dos processos de se criar o cômico é por meio do disparate, não é? Do disparate. E também já fiz referência a uma figura que na minha infância se tornou
a figura emblemática do ator, o palhaço Gregório, que era o palhaço do Circo Stringini, um dos 2 circos que passavam por Taperoá, minha terra, do sertão da Paraíba, no tempo que eu era menino. E Gregório cantava uma espécie de uma serenata meio surrealista, às vezes rimada, às vezes não rimada. Se o mar fosse de leite e as ondas de coalhada, eu mandava, meu amor, um prato de tapioca. Se o mar fosse de leite e as ondas de coalhada, eu mandava, meu amor, um prato de tapioca. Eu subi num pé de coentro para tirar uns tomates. Veio o dono das laranjas, não tire os meus abacates. Eu tive o privilégio de conhecer Sivuca, eu menino, ele menino. Eu sou um pouco mais velho do que ele, mas eu estudava no Recife, morava no sertão da Paraíba, e ia de trem do Recife para Campina Grande, quando ia passar as férias em casa. E na estação de Itabaiana, eu via Sivuca, que já estava lá de sanfona em punho, e angariando recursos para essa vitoriosa carreira, hoje internacional. Desde aí me habituei a admirá-lo. E tenho ainda o orgulho e a alegria de contar com o apoio de Sivuca. Foi uma das primeiras pessoas a apoiar o movimento armorial. Hoje eu quero prestar minha homenagem aqui a 2 grandes brasileiros, Carlos Pena Filho e Francisco Brenan, meu amigo, que aniversaria a 11 de junho. Francisco Brenan é da mesma idade que eu. Nascemos no mesmo ano, no mesmo mês. Ele é 5 dias apenas mais velho do que eu. E Carlos Pena Filho dedicou a ele um belíssimo soneto que eu vou recitar, que é chamado A Solidão em Sua Porta. Quando mais nada resistir que valha a pena de viver e a dor de amar, e quando nada mais interessar, nem o torpor do sono que se espalha, quando pelo desuso da navalha a barba livremente caminhar, e até Deus em silêncio se afastar, deixando-te sozinho na batalha, a arquitetar na sombra a despedida do mundo que te foi contraditório, lembra-te que afinal te resta a vida, com tudo o que é insolvente e provisório, e de que ainda tens uma saída, entrar no acaso e amar o transitório. Este belo soneto foi dedicado por Carlos Pena Filho a Francisco Brenan, a quem eu presto aqui, juntamente com ele, a minha homenagem pelos seus 78 anos de vida gloriosa, dedicada a criar uma arte brasileira que coloca o Brasil no mesmo patamar da melhor arte do mundo. Eu já disse aqui, certa vez, no Canto de Ariano, que eu tenho muita falta de sorte para ser barrado nos lugares de cerimônia aos quais eu compareço. E isso acontece comigo porque, primeiro, porque eu não tenho cara de autoridade, e, em segundo lugar, porque eu acho muito antipático chegar nos lugares dizendo eu sou fulano de tal, eu sou cicrano, eu faço isso, eu faço aquilo. Nessas ocasiões eu me limito normalmente a responder às perguntas que me fazem. Então, dentro dessa linha me aconteceu um dia, eu só fui até hoje a 2 sessões da Academia Brasileira de Letras. Uma, a da minha posse, a outra, a que comemorou os 100 anos do Dr. Barbosa Lima, sobrinho. Nessa segunda vez, eu fui vestido com essa roupa que estou usando aqui agora, e quando eu cheguei na porta da academia,
o porteiro me barrou. O porteiro me barrou e disse, o senhor vai para onde? Eu disse, eu vou para a sala das sessões. Ele disse, o senhor foi convidado por algum acadêmico? Eu disse, não, senhor, não fui convidado, não. Disse, então não pode entrar, não. Eu disse, tá certo, tudo bem. A minha sorte foi que, nesse momento, Raquel de Queiroz, que estava próxima, ouviu e correu e disse ao homem, esse homem é Ariano Suassuna, ele é da academia. O porteiro ficou muito aperreado, disse, o senhor desculpe, mas o senhor por que não disse que era acadêmico? Eu disse, porque você não perguntou. Você perguntou se eu tinha sido convidado por algum acadêmico. Como eu não tinha sido, eu me limitei a responder ao que você perguntava. E então ele me abriu o caminho, eu pude entrar para prestar a homenagem que eu queria ao Dr. Barbosa. Eu tenho grande admiração por dois grandes escritores brasileiros, Euclides da Cunha e Guimarães Rosa. Mas sempre que eu vou citar um brasileiro, um escritor brasileiro fundamental para o Brasil, eu dou preferência a Euclides da Cunha, pelo fato de que ele já se passaram 100 anos da publicação de Os Sertões, de maneira que o êxito de Euclides da Cunha já está aprovado. Eu acredito que Guimarães Rosa vai ter a mesma importância que Euclides da Cunha teve e tem para o Brasil. Mas, como não se passou ainda tanto tempo sobre a obra dele, é por isso que eu dou preferência a Euclides da Cunha para citar como um dos escritores que me fazem acreditar no Brasil e no povo brasileiro. Na série que eu venho fazendo aqui no Canto de Ariano sobre grandes brasileiros, eu gostaria de falar hoje sobre Monteiro Lobato. Eu devo muito ao Lobato. Quando eu era menino, no ano lá eu tirei boas notas no estudo e minha mãe me deu de presente as obras completas de Monteiro Lobato, que exerceram uma influência enorme em mim. Eu li Monteiro Lobato, os livros dedicados à infância e à adolescência dele, eu li com encanto que ainda hoje dura. Depois, ainda hoje tem desgosto, porque em 1948, a primeira vez que eu fui a São Paulo, eu estava numa livraria e, de repente, eu avistei Monteiro Lobato, a quem eu reconheci imediatamente por aquelas sobrancelhas grossas. E ele viu que eu estava tão admirado que ele me deu a oportunidade de falar com ele. Ele disse, boa tarde. Mas eu, adolescente, tímido, só fui responder boa tarde e perdi aquela oportunidade de dizer a ele o que ele significava. O grande brasileiro e grande poeta que foi Manuel Bandeira compôs um poema ao qual eu dou a maior importância, porque ele corporificou nesse poema o sonho de todo brasileiro, o sonho de todo homem, todo ser humano, de conseguir ainda aqui uma terra sem mal, um lugar onde tudo dá certo, não é? E Manuel Bandeira, com uma intuição admirável, com a grande intuição de poeta que ele tinha, compôs esse poema que se chama Pazárgada. Ele colocou sob esse nome de Pazárgada um lugar ideal onde não acontecesse nada de mal. E eu vou tentar dizer o poema para que os que não conhecem passem a tomar conhecimento desse poema. Vou-me embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada. Lá a vida é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que eu nunca tive. E como farei ginástica? Montarei em bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água
para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Em Pasárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um método seguro de impedir a concepção. Tem alcaloide à vontade, tem prostituta bonita para a gente namorar. E quando eu estiver bem triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Sempre desconfiei de que, comparado com o português, a língua inglesa é uma língua muito pobre. Sempre achei que o português era uma língua mais rica do que o inglês. E recentemente aconteceram comigo 2 fatos que provam isso. Primeiro, eu estava em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e um escritor que lá estava disse para mim: você vai ser a grande estrela aqui de Passo Fundo. Isso era verdade, mas aí o que me incomodou não foi o fato dele dizer isso, não. Foi o fato dele me chamar de estrela, que eu protestei logo. Eu disse: estrela não, astro. Eu, no máximo, posso ser um astro. E depois eu fui verificar, na língua inglesa, é uma palavra só. É star para astro e star para estrela. E isso me causou um incômodo muito grande, porque mais recentemente ainda, eu fui a Belo Horizonte e o jornal publicou o seguinte: Ariano Suassuna adquire status de pop star diante dos jovens. Acredito que em inglês isso possa ser astro pop e não estrela pop. Mas, de qualquer maneira, eu não quero ser chamado de pop star, nem como astro, nem como estrela. Por favor, se referirem a mim, façam o favor de se referir em português. Eu não sou muito apegado nem ao dia de Natal, nem ao dia de Ano Novo. São dias que não me tocam muito, não, e até às vezes me deixam uma sensação de uma certa angústia, porque é um tempo de balanço e a gente sempre está em falta. Mas o Dia de Reis, que é comemorado, é celebrado em janeiro, para mim é um dia muito importante. Não só pela beleza da visita dos Reis Magos ao Cristo, que acabaram de nascer, mas por um motivo pessoal particular. Uma amiga que eu tenho, uma grande amiga minha, que é jornalista, uma vez me perguntou qual tinha sido o dia mais importante da minha vida. E eu disse que não teria dúvida de escolher 6 de janeiro de 1948, porque foi nessa data que eu, com alguns meses de namoro com a minha atual mulher, Zélia, eu pedi Zélia em casamento a ela. E ela concordou. E esse foi o dia que praticamente mudou minha vida toda. Inclusive, eu que vivia com a tendência para a tragédia, todas as minhas peças anteriores a Zélia são peças trágicas. E Zélia foi quem, como eu repeti outro dia, a ela própria, numa dedicatória que fiz, ela foi quem permitiu a irrupção em minha vida do galope do sonho e do riso a cavalo. Eu tive a impressão que meu coração e meu sangue se desataram, se abriram para o mundo, e inclusive para a alegria do mundo. Eu passei por uma experiência curiosa, porque andou correndo a notícia de que eu tinha morrido. Uma filha minha recebeu o telefonema de uma moça que trabalha na imprensa, e ela indagava se era verdade que eu estava muito doente. A primeira versão era que eu estava muito doente. Minha filha desmentiu. Depois, uma outra amiga minha, Marileide, recebeu também, já dessa vez mais grave, que eu tinha ido para Paraíba e lá morrido. Ela começou a passar mal, coitada, telefonou para meu genro Alexandre e perguntou se era
verdade, que disse que estava passando mal, Alexandre desmentiu a notícia. Mas eu quero tranquilizar os meus amigos, porque eu não pretendo morrer nem agora, nem esse ano, nem ano nenhum. Eu não pretendo morrer nunca. E é por isso que eu já escrevi um soneto que conclui assim: por isso não vou nunca envelhecer. Com meu cantar supero o desespero, sou contra a morte e nunca hei de morrer.